Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gilberto Gomes, eu resido aqui em Belo Horizonte e eu fui convidado pela organização do Kona Excel 2016 para fazer uma apresentação e eu escolhi o tema que eu chamei de Utilizando Imagens na Apresentação de Resultados. Eu vou explicar nesse tema aqui, nessa palestra, algumas formas de trabalhar imagens em nossos dashboards. Eu quero melhorar a apresentação dos dashboards com o uso de imagens. Em vez de eu ver o resultado simplesmente numa tabela, eu quero que, por exemplo, se for um mapa, que o estado correspondente àquela informação fique com uma cor diferente ou com um contorno diferente. Eu quero destacar visualmente no mapa aquela informação que eu já tive na minha tabela. E isso que eu vou falar aqui pode ser utilizado com mapas, que é o caso que eu vou utilizar inclusive, mas poderia ser, por exemplo, um mapa de um loteamento, onde eu tenho cada um dos lotes e cada um pode ter um preço diferente, então eu posso representar esse meu loteamento, cada lote com uma cor diferente com base no preço, ou com base na possibilidade de venda, ou de repente se for um mapa de uma empresa, de uma indústria, pode ser inclusive um mapa de risco, colocando com cor diferente a área cujo risco seja mais alto. Enfim, vamos seguindo aqui. Outra coisa, o nosso assunto é relativamente extenso, apesar de não ser muito tempo, nós temos muitos detalhes aqui. Eu vou tentar passar bem devagar nesses casos, eu vou tentar deixar isso tudo claro, mas se algo escapar, o meu e-mail está na tela, é gilberto.gomes@gmail.com. Podem ficar à vontade, podem escrever, eu vou tentar responder a todos o mais rápido que eu puder. Posso não ter resposta para todas as perguntas, mas aquilo que eu não souber eu corro atrás, os meus colegas do congresso podem me ajudar, mas enfim, ninguém vai ficar sem resposta. Fiquem à vontade e vamos seguindo aqui um pouquinho. Falar um pouco de mim. Gilberto Gomes, eu sou analista de sistemas, administrador de empresas, especializado em gestão de processos. Eu tenho cerca de 30 anos de experiência em desenvolvimento e treinamentos, desde 1994 eu ministro cursos da Microsoft, os high-tech, os ATEC mesmo da Microsoft, os cursos oficiais. Eu sou Microsoft Certified Training, o meu número 11905, minha especialização é em Office. E eu, desde 94 eu venho fazendo palestras nesses treinamentos. Eu já trabalhei inclusive fazendo roadshows pela própria Microsoft em universidades, em empresas, órgãos públicos, enfim. Já fiz bastante esse tipo de coisa por aí. É uma paixão muito antiga. Essa paixão veio desde a época que eu utilizava Lotus, na década de 80. Quando eu conheci o Excel, que foi por volta de 89, finalzinho da década, e a partir daí foi paixão mesmo, não teve jeito, eu troquei de ferramenta, eu fazia inclusive apresentações na época de Lotus, desisti. Passei para Excel e não teve jeito mais. Hoje em dia, eu sou consultor de empresa na área de automação e controle, faço muitas automações em Excel. E eu escrevo artigos para sites, para blogs, para revistas, e eu vou mostrar em detalhes mais no finalzinho. Por que o Excel? Bom, porque eu sempre recomendo usar o Excel? Primeiro porque a literatura é ampla, a gente consegue informações em praticamente todos os sites onde a gente quer, a gente encontra, o colega do lado sabe um pouquinho, a gente sempre conhece alguém que sabe te dar uma dica, e essa dica vai salvar a sua vida em algum momento. Então a gente tem uma riqueza muito grande de informações. O Excel, ele é adaptável a praticamente toda a situação. Normalmente a gente consegue resolver as situações em Excel. Ele não serve só para planilhas, a gente consegue fazer sistemas bem complexos ali. Mas o Excel não tem capacidade de armazenar dados. Calma, o Excel ele não é feito para armazenar dados não. A gente pode utilizar o Excel para apresentar os dados e manter os dados, por exemplo, no Access. Tem até uma palestra do Alessandro Trovato aqui no congresso que fala justamente disso, da ligação do Excel utilizando o VBA, que é Visual Basic for Applications, acessando o Access. Então a gente pode utilizar um banco de dados, qualquer Access, por exemplo, ou outro Oracle, SQL Server, ou mesmo informações vindas da nuvem, via web services e outras formas de acesso, e utilizar o Excel apenas para apresentar. Então aquela argumentação de que, mas o Excel não é feito para armazenar dados. Não, ele não é feito para armazenar dados mesmo, mas ele pode apresentar vindo de qualquer origem. De qualquer origem, então a gente tem aí uma forma muito boa de apresentar, muito rápido de produzir no Excel. Independência de fornecedores, porque como tem muita gente que usa, eu vou depender muito menos de um fornecedor me cobrando para fazer isso. Eu posso aprender, a minha equipe pode estar treinada e eu vou conseguir produzir. Se eu não conseguir, aí sim, nesse caso, eu recorro a algum consultor, a alguma pessoa, e aí vem só aquele detalhe mais específico. Por consequência, os custos de implementação e manutenção são muito menores. Então vamos lá, entrando no nosso assunto, que é utilizando imagens na apresentação de resultados. Nessa aula aprenderemos a alterar dinamicamente características de imagens para aprimorar nossas análises de dados. Utilizaremos mapas
E o mais importante, esse conceito se aplica a todo tipo de imagem. O que eu quero dizer com isso? Observem só. Coloquei um mapa aí, outro. Olha só, um corpo humano, uma imagem de um aeroplano. Observem que cada uma das imagens, se a gente observar bem, eu tenho um label lá na primeira imagem mostrando um detalhe da asa, um outro label apresentando um detalhe da turbina aqui. Nos mapas, observem que em cima de cada região eu coloquei uma bolinha, colocando um valor, enfim. Eu tendo esse tipo de informação no dashboard, eu enriqueço muito. Observem só, estou olhando aqui nesse gráfico aqui, estou passando o mouse aqui, inclusive aqui, Norte América, Europa, África e tal. Pela cor, eu consigo já saber qual está a situação. Pelo tamanho da bolinha, eu sei exatamente qual a amplitude daquela situação ali. Eu estou enxergando, eu não estou precisando ler uma tabela para ter uma noção muito clara do que está acontecendo, tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Observe que não só mapas, como eu disse, mas outras coisas. Eu estou aqui, coloquei uma imagem de um avião, mas eu poderia ter colocado aqui, como eu disse lá no começo, a imagem aérea de um loteamento, onde eu tenho cada lote marcadozinho com um vetor e eu posso apresentar alguma informação relativa àquele lote ali, nessa informação. Ou se fosse uma empresa, beleza, posso botar a planta da empresa e mostrar o mapa de risco ali, enfim, não tem limites para isso. Aquilo que a gente quiser tratar e apresentar, a gente apresenta. Basta que a gente tenha cada parte em uma imagem diferente. No nosso caso aqui, eu vou utilizar o mapa do Brasil. À esquerda aqui, então estou vendo aqui o mapa do Brasil. E, para o nosso assunto não estender demais, eu vou utilizar exclusivamente os 4 estados da região sudeste. Minas, Rio, Espírito Santo e São Paulo. E como pano de fundo para o nosso trabalho aqui, eu estou utilizando os dados do censo do IBGE 2010, o censo de 2010 do IBGE, no que diz respeito à população e domicílio. Só para a gente ter um assunto realmente palpável para trabalhar aqui. Bom, essa palestra aqui, eu estou fazendo uma referência a outras palestras, porque eu uso diversos assuntos aqui. Então, por exemplo, no dia, tem aqui a data e hora, o título da palestra, são todas essas aqui, palestras disponíveis aqui no Congresso. Não interessa o dia que vocês estão aí hoje me assistindo, mas na hora de pesquisar lá no site do Congresso, nessa data e nessa hora, teve essa palestra aqui, ou vai ter, criando um dashboard do zero, com o Leander. Nós temos uma outra aqui, como criar um dashboard profissional no Excel, com o Bruno. Eu citei mais cedo aqui, a palestra do Trovato, que é acessar o Access via VBA, colocando os dados, no final das contas, no Excel. Algumas palestras a respeito de VBA, que é a parte de programação dentro do Excel. Então tem aqui o Júlio Batista, está citando aqui a introdução ao VBA, para quem não sabe nada de VBA e nem de programação, isso aqui é importantíssimo. E acreditem, uma coisa é quando você não tem nem ideia do que é isso, outra coisa é quando você começa a trabalhar com VBA. Você pode ser um bom usuário Excel, mas a partir do momento que você conhece um pouquinho de VBA, que você entra nesse mundo, você vai ver que o horizonte assim, ele amplia de uma forma que não tem noção. Assim, tudo aquilo que você achava que já fazia bacana, era legal no Excel, com isso aqui você vai ver como é que amplia muito. O VBA é tão poderoso que você consegue customizar praticamente tudo no Excel, utilizando o VBA. Você consegue descaracterizar o Excel, criar funções novas, alterar funcionamento de algumas em alguns casos. Então, dá para fazer muita coisa aqui, muita coisa mesmo. Tem uma outra palestra interessante aqui, do Marcos, que é consolidação de dados no Excel e dicas para profissionais, conciliação. Ela é muito bacana, aqui dentro dessa palestra tem algumas funções muito importantes que a gente utiliza aqui, como por exemplo a função PROC-V, que é uma função de busca e referência, e eu uso outras aqui também. Tem a palestra do Cristiano, que fala de VBA utilizando o gravador de macro, que é a melhor maneira para quem está querendo começar a trabalhar. Não só para quem quer começar a trabalhar, muitas vezes a gente sabe um determinado assunto, mas não decorou aquela sintaxe. O que a gente faz? A gente manda gravar, vê o que ele fez e simplesmente faz a adaptação. Então, se a pessoa estiver inteirada dessas palestras aqui, pode ter certeza que o rendimento vai ser muito melhor. Lembrando, tudo que eu falar aqui na frente, a gente tem assunto nessas palestras aqui. E além disso, eu estou colocando aqui embaixo excelline.blogspot.com.br, e esse é o endereço do meu blog. Eu tenho lá cerca de 200 e poucos artigos, dentre eles artigos para cada um desses tópicos aqui. Então, está aqui, podem consultar à vontade e vamos seguindo a nossa apresentação aqui. Tipos de imagens. Como eu disse, a gente vai trabalhar aqui, no nosso caso, com imagens de vetor. Mas são dois tipos, basicamente, quando a gente está falando de geoprocessamento. É bom só passar um pouquinho desse conceito, porque isso acaba ajudando lá na frente. Nós temos imagens raster,
Uma imagem raster, o que ela é? Basicamente, é como se fosse uma foto, é uma imagem mesmo, uma foto de satélite, uma planta digitalizada, coisas assim, que a gente não tem muito como manipular. A gente pode mudar um ou outro atributo, mas assim, não em detalhes. Já imagens vetoriais, que é o que a gente vai trabalhar aqui nessa apresentação, o que ela é? Ela é formada basicamente de pontos, linhas e polígonos. Essa imagem que está do lado aqui, ó, eu fiz o print do Google Earth, e essa imagem que a gente está vendo, basicamente ela é uma raster. Ela é uma imagem, eu fiz um print screen, coloquei aqui, mas se a gente observar bem dentro dela, olha só, nós temos aqui ó, os estados brasileiros devidamente contornados. Então eu tenho uma grande raster em volta, mas eu tenho vetores, imagens vetoriais aqui. E qual que é o principal benefício de uma imagem vetorial? A referência dela, a construção dela, na verdade, entre os pontos nós temos referências matemáticas. E essas referências matemáticas, essas regras matemáticas permitem que eu faça uma ampliação ou uma redução sem distorção da imagem. Melhora muito, então eu posso aumentar ou reduzir e ele simplesmente refaz o cálculo e ele plota perfeitinho para mim a imagem. O mesmo não acontece numa raster. Se eu mudo a proporção, ela distorce. Um vetor não distorce. Então a gente vai trabalhar com vetores aqui. Então vamos lá, mãos à obra. Vamos começar o nosso assunto. Eu estou abrindo aqui o Excel. Estou utilizando o Excel 2013 e observem aqui, ó. Eu tenho uma planilha que eu chamei de mapa e eu tenho aqui, então, olha, cada um dos estados brasileiros representados aqui. Tá aqui, ó. Minas Gerais, observem aqui, ó, no cantinho, o nome dessa imagem eu coloquei como MG. Essa aqui, ó, observem lá, São Paulo. Aqui eu tenho Espírito Santo, aqui eu tenho Rio de Janeiro. E que tipo de imagem é esse aqui? É uma imagem vetorial, como eu disse. E no Excel existem algumas formas de a gente trabalhar com isso. A mais comum é essa aqui, ó. Eu estou aqui, por exemplo, inserir ilustrações. Eu posso escolher aqui em formas. Eu tenho uma série de imagens prontas. Todas elas resultam em imagens vetoriais. E eu vou fazer uma aqui, ó. Por exemplo, eu vou fazer essa aqui, ó, que é uma forma livre. Ok, ó. Beleza, estou desenhando um vetor. Ou então eu posso fazer uma outra. Aqui, a imagem está aqui. Observe, está aqui. Ó. E essa imagem que eu desenhei, eu vou dar um nome aqui para ela, qualquer. Estou chamando de, por exemplo, minha imagem. Pronto. E quando eu estou falando com imagem vetorial, olha, eu posso realmente alterar a proporção. E ele faz o cálculo e reposiciona os pontos. E dentre as características que eu tenho quando eu estou falando de uma imagem vetorial, que eu posso mudar o conteúdo na cor que eu quiser. Ó. O mesmo eu não faço aqui. Essa aqui, ó, essa aqui é aquela mesma imagem que estava lá no meu slide. Eu não consigo fazer, eu não tenho essa característica. Não tem efeito, porque ela é simplesmente uma foto. Já o vetor, sim, eu posso fazer. Posso mudar o conteúdo dele à vontade, eu posso mudar contorno, eu posso mudar o que eu quiser. Por exemplo, aqui, vamos fazer uma alteração pequena aqui no contorno aqui, ó. É uma linha assim, mais grossa. Aí está feito. Então esse estado, os estados do Brasil que eu poderia, dependendo da minha habilidade, fazer assim, desenhando ponto a ponto. Mas obviamente eu não passei esse tempo desenhando isso aqui. A gente tem inúmeros recursos, existem muitos produtos no mercado aí que fazem isso aí pra gente. Por exemplo, eu até fiz alguns nomes aqui, por exemplo, tem um software chamado GeoMedia. GeoMedia de geoprocessamento, ele facilita muito isso, ele inclusive consegue ler do Google Earth e gerar esses vetores para a gente. Temos aqui também o MapInfo, tem o QuantumGIS, tem o ArcGIS, existem inúmeros programas que fazem isso. Tem o Inkscape, que é free inclusive, que faz esse tipo de coisa também. Mas como que eu coloquei esses mapas aqui? Ah, só um detalhe, como eu estou falando, que aqui ó, Minas Gerais está aqui, ó, é uma imagem. Assim como nós desenhamos aquele aqui, olha, movi Minas, ó, movi São Paulo. Quero mudar uma característica qualquer aqui de São Paulo, ó, tá vendo? Eu estou mudando o conteúdo dele, aqui, pintei, ó, prontinho. Então é uma imagem que eu posso mexer de qualquer forma. Agora, como que eu cheguei nesse mapa? Eu cheguei nesse mapa da seguinte forma: via Google, mapa do Brasil, e ali o formato que eu estou utilizando é o SVG, que é exatamente um formato vetorial.
Olha só, estou pesquisando mapa Brasil SVG. Observe que ele está me dando inúmeros mapas aqui, ó, já prontinho, prontos. Por exemplo, eu quero esse mapa aqui, ó, que por acaso foi o que eu utilizei. Observem aqui, ó, File, Brasil, Blank, Map, SVG. Eu posso salvar esse arquivo aqui, ó, e ele já tem cada uma das imagens separadinhas. Eu jogo ele dentro do Excel, mando desagrupar e está lá, cada imagem separadamente. Aliás, depois, se alguém quiser isso aqui, não precisa baixar aqui não, o meu já está pronto. Me manda um e-mail que eu mando de volta. Tá? Eu respondo com o próprio mapa, não tem problema nenhum. Ah, mas é só mapa do Brasil? Não. Por exemplo, eu estou em Minas Gerais. Meso-regiões Minas Gerais, SVG. Opa, tá aqui, ó. Observe que as regiões do estado de Minas Gerais estão aqui devidamente destacadas aqui, ó. Região do Triângulo, aqui região sul. Vamos supor, São Paulo. Mesorregiões São Paulo. Tá aí. Ó. Então, se eu tiver que fazer uma apresentação utilizando o mapa de São Paulo como referência, pesquiso dessa forma. Eu chego aqui, eu tenho um arquivo SVG, eu posso mandar baixar o arquivo aqui. O próprio Wikipedia tem muita coisa disso aqui pronto, olha só, aqui, ó. Wikipedia. Ah, se eu quiser baixar isso aqui, ó, Minas Gerais, mesorregiões, SVG, a partir do próprio Wikipedia. E existem diversos mapas, diversas formas, e não só mapas assim de países, por exemplo, eu quero saber aqui, ó, eu coloquei um exemplo lá de um aeroplano, na minha apresentação aqui, ó, aeroplano, SVG, tá aí, ó. Algum vai me entender, olha esse aqui interessante. Eu tenho aqui um SVG que me dá em detalhes cada parte da fuselagem num aeroplano. E existem sites especializados nisso. Então, se eu quiser fazer sobre carro, é só pesquisar que eu acho sobre aviões, sobre barcos, enfim. A internet hoje em dia possibilita isso. Eu tenho o que eu quiser em matéria de conteúdo. Agora, se eu não encontrar, eu posso pegar uma imagem e utilizar um daqueles produtos, por exemplo, aquele Inkscape que eu falei, e fazer um contorno bonitinho e gerar o vetor a partir de um desenho que eu fiz como se fosse uma folha de papel de seda. Faço o desenho por cima, salvo o vetor e utilizo lá na frente. Então foi assim que eu consegui o meu mapa do Brasil. Eu vim aqui, salvei e usei. Simplesmente isso. Eu não fiz esse desenho aqui à mão. Mas então vamos lá. Continuando o nosso tópico aqui. Eu tenho os dados do IBGE a respeito dos 4 estados. Minas, Rio, São Paulo e Espírito Santo. No que diz respeito a domicílios e população. Então, aqui, eu tô vendo aqui, população de 2000. População, coloquei, foi 2000? Na verdade, 2010, tá? Aqui, ó, 2010. Então, tá aqui a população total. O estado de São Paulo, por exemplo, tinha 41 milhões. Em domicílios particulares, eram 12 milhões, enfim. Eu tenho aqui uma série de colunas. Cada coluna representando um resumo vindo do IBGE. População total, quantidade de homens, quantidade de mulheres, o quanto é urbano, o quanto é rural. E algumas coisas mudam, por exemplo, aqui, ó, o estado de São Paulo tem 39 milhões da população urbana, é o maior matéria de população, mas já a população rural, Minas Gerais, já é um pouco maior. Então eu tenho muitas informações, eu quero apresentar essas informações aqui, eu quero poder escolher qual dessas colunas apresentar, e eu vou apresentar aqui no gráfico. Por exemplo, eu quero colocar aqui, ó, população total de 2010. Eu quero trazer a população para cá, a partir daqui. Eu quero escolher a coluna, pego daqui, coloco lá. A partir desse momento eu vou ter um percentual calculado aqui automaticamente, eu já tenho uma formulazinha aqui para calcular isso. E com base nesse percentual eu quero que o mapa pinte automaticamente. Por exemplo, a população de São Paulo ela é maior. Se eu pegar a região sudeste, São Paulo certamente tem mais de 50% da população da região. Então, ele vai dar acima de 50% aqui. Numa situação como essa, eu quero, por exemplo, que aqui o mapa de São Paulo seja apresentado em vermelho. Então, eu quero escolher o índice, os percentuais vão mudar e as cores mudarão automaticamente. Para isso, a primeira coisa que eu preciso fazer é possibilitar a escolha do indicador. Então, por exemplo, eu quero o seguinte, eu quero colocar aqui uma lista, uma list box, com todos os indicadores. Quais são os indicadores? São esses aqui, ó. Eu quero uma lista contendo esses indicadores aqui, para que eu possa escolher qual indicador utilizar. Então vamos lá, vamos colocar essa lista. Existem diversas formas de fazer. Eu optei por fazer assim, ó, utilizando o menu desenvolvedor.
Aliás, para quem não tem esse menu habilitado, é muito comum que não apareça. Para habilitar esse menu é esse aqui, ó. Arquivo, opções, personalizar faixa de opções, e normalmente ele está desabilitado aqui, ó. Normalmente ele está assim, ó. Basta habilitar. Habilitou, ele já vai aparecer aqui. Então, nesse menu desenvolvedor, eu vou mandar inserir dentre os controles de formulários. Aliás, eu tenho um artigo lá no blog Excel Online que fala cada um desses controles aqui em detalhes. É um negócio muito bacana, enriquece muito o trabalho também. Eu vou colocar aqui, eu vou escolher uma caixa de listagem. Mas eu poderia usar uma drop-down, mas eu quero uma caixa de listagem. Então eu vou colocar aqui uma caixinha. Desenhei aqui. Eu vou formatar o controle e vou falar que a origem dessa caixa, ou seja, o que vai alimentar essa caixa. Eu já tenho uma região que eu chamei de indicadores. Fui lá e já dei o nome à região, indicadores. E eu vou vincular esta caixa a esta célula aqui. Ou seja, o elemento que eu escolher aqui nessa caixa, ele vai armazenar aqui. Então, eu vou dar o OK. Observem bem, os itens já estão aqui. A caixa rola, ó. Eu escolhi o primeiro da lista, tenho o número 1. Escolhi o segundo da lista, eu tenho o número 2. Escolhi esse aqui, ó, eu tenho aqui o número 6. Como número 1, se a gente olhar agora lá na tabela resumo, a primeira coluna é justamente total da população 2000. Ó, aqui. Segunda, terceira, a quarta, quinta, a sexta coluna, total da população 2010. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. Então eu já estou conseguindo fazer uma correlação entre esse número que está aqui e a coluna que eu preciso aqui, que vai de 1 até 14. Então vamos lá. Eu quero agora buscar para cá aquela coluna representada por esse índice aqui. E já que eu estou falando em índice, eu vou utilizar para resolver essa situação a função índice. Eu poderia usar outras funções para isso, por exemplo, a função desloque. Mas eu acho que para o nosso caso aqui, eu acho que o índice vai ser um pouquinho mais fácil de entender, vai ser um pouco mais rápido, tá? Eu tenho um artigo lá no Excel Online também explicando detalhadamente a função índice. Eu não vou me ater à função, vou fazer, mas detalhes da função índice, blog da Excel Online a gente consegue. Então vamos lá, vou escrever a função aqui, igual a índice. A função índice ela tem basicamente 3 argumentos principais, né? Que é matriz, linha e coluna. Então, olha, qual que é a minha matriz? Minha matriz, ela está aqui. Essa é a minha matriz, ok? Aquela formação linha 1. E qual a coluna que eu vou resultar? Eu vou resultar a coluna que estiver aqui. Ok. Então tá lá. Observe que eu já tenho aqui, ó. Já busquei a informação. Ó, eu escolho aqui. O índice muda. Mudando o índice, a coluna que veio para cá já é outra. Ó. Então tá lá. Perfeito. Então eu já estou conseguindo trazer informação para o meu pequeno dashboardzinho aqui, com base naquilo que eu escolhi. E aí o percentual está sendo calculado automaticamente. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso que essa informação aqui, ó, nesse caso, observem aqui, São Paulo, para 2010, representa 51,34%. Então, eu gostaria que um número tão relevante assim fosse destacado no meu mapa, por exemplo, na cor vermelha. Então, dependendo da faixa percentual, eu quero atribuir uma cor diferente no mapa. Então, para isso, o que nós vamos fazer aqui agora? Faremos o seguinte aqui, ó. Eu criei uma planilha chamada Cores Mapa. E aqui na Cores Mapa, eu tenho aqui uma tabelinha, observe, e eu tenho algumas faixas que eu gostaria de tratar. Por exemplo, quem estiver na faixa de 0 e for abaixo de 10, eu vou colocar esse padrão RGB aqui, ó. Só lembrando, o padrão RGB, Red, Green, Blue. É uma composição que eu tenho que varia de 0 a 255 em cada uma dessas colunas. E isso me possibilita um número de cores que é igual a 255 vezes 255 vezes 255. Então eu tenho um número muito grande aqui de cores. Deixa eu tentar formatar isso aqui, ó. 16.581.375 possibilidades de cores diferentes fazendo essa composição.
Aí eu coloquei essa tabelinha aqui, a gente pode mudar isso aqui dinamicamente. É RGB por causa disso, vamos supor, eu não quero assim, eu quero um azul absoluto. Azul absoluto é 255 aqui, 0 e 0. Observem aqui, ó, deu um azul absoluto. Então eu posso fazer a composição à vontade. Então eu tenho aqui as faixas que eu gostaria de trabalhar e a cor, que a partir daquela faixa ele assume. Então, por exemplo, quem tiver a partir de 10, mas ainda não tiver atingido 25, vai estar com essa. Se a pessoa atingiu 25, se o estado atingiu 25 e ainda não chegou a 50, vai estar verdinha, a partir de 50 eu vou estar representando em vermelho. Lembrando que, sendo RGB, eu boto o vermelho na nuance que eu quiser. Tá? Ok, então eu vou colocar nessa tabela aqui, ó, eu chamei de tabela que será utilizada para colorir os nossos polígonos. Então eu tenho aqui cada um dos estados e eu quero descobrir qual a cor RGB para aquele caso. Então, olhando aqui, ó, vamos voltar no nosso mapa aqui, ó. Minas Gerais está 24,39%. 24,39% cai nessa faixa aqui, ó. Ainda não chegou a 25%. Então Minas Gerais vai aparecer com essa cor. São Paulo já está com 51%. Então aqui, ó, vai ser um vermelho absoluto. Vamos pensar um outro caso aqui. Espírito Santo. Espírito Santo está 4, pouco. Primeiro. 4, pouco. Ainda está nessa faixa do azul aqui. Então o estado do Espírito Santo vai ter que aparecer em azul. E eu não quero ter que pintar isso aqui desse jeito, ó. Marcar. Quero preenchimento sólido, vermelho. Ok, ó, funciona, mas eu não quero fazer isso. Eu quero que ele faça, à medida que eu vou mudando aqui, ó, o percentual muda e ele descobre e pinta para mim automaticamente. É exatamente isso que eu preciso. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou trazer para cá, ó, qual é o valor percentual que está aqui. Vou trazer isso aqui, ó. Então vamos lá. Eu vou trazer, isso aqui vai ser igual a isso aqui. Eu vou tomar o cuidado de multiplicar por 100, que o número aqui ele é percentual. Ele está sendo apresentado 24,53, mas na verdade ele é 100 vezes menor que isso. E eu quero, na minha tabela lá, que eu vou dar um enter para fechar aqui, ó. Na minha tabela eu tenho um número positivo de 10. Eu não tenho um número 0,1 para dar 10%. Então por isso que eu multipliquei aqui por 100. Então eu já tenho aqui, ó, o valor percentual que está lá naquela tabela, multipliquei por 100 e trouxe para cá. Se eu mudar o valor aqui, ó, vamos pegar aqui total de homens. Tá aí, ó, tem um percentual diferente. Vamos pegar aqui população rural. Aqui, ó, população rural. Lembra que eu mostrei que Minas Gerais, neste caso, é maior? Então tá aqui, ó, Minas Gerais está com 50%. Então agora, com base nesse valor aqui, ó, eu quero descobrir em qual faixa que está. Então para isso eu vou usar o PROC-V. Existem artigos lá no meu blog sobre PROC-V e tem uma das palestras, que é a palestra do Marcos. Na palestra do Marcos sobre conciliação de dados, vocês vão encontrar essa informação em detalhe também. Então vamos lá. Quero um PROC-V, eu vou fazer aqui, ó. Procure na vertical este valor que está aqui, nesta tabela aqui, e me traga como resposta a própria. Então tá lá, ó. Perfeito. Minas Gerais caiu na faixa de 50, observem aqui que de fato caiu. O Rio de Janeiro, como deu um percentual abaixo de 10, caiu na faixa 0. Na faixa 25 caiu São Paulo, porque deu aqui, ó, 29, então não chegou em 50. E o Espírito Santo, como deu 10,25, caiu na faixa 10, porque ainda não atingiu o 25. Então, ó, perfeito. Com base naquilo lá, eu trouxe o valor, descobri qual a faixa, e aí do lado de cá, eu já tenho, também utilizando o PROC-V, da mesma forma que eu usei o PROC-V aqui, ó, eu usei o PROC-V para descobrir, com base nesta faixa aqui, observem que eu procuro o H14 lá na minha matriz, com base nisso eu descubro quanto eu quero para aquele estado de R, quanto eu quero de G, quanto eu quero de B. Então, por exemplo, aqui, ó, o Espírito Santo deu 10. Observem que ele trouxe aqui, ó, faixa 10, 218, 165, 32. Exatamente o que ele trouxe aqui, ó. Foi um PROC-V, observe, PROC-V. Está lá. A partir dessa faixa, eu trouxe essas informações para cá. Então, voltando aqui para o menu, ó, se eu mudei aqui, ó, lá ele fez um outro cálculo. As informações desejadas de RGB para cada estado também mudaram. Observem que o Espírito Santo agora apareceu totalmente em azul aqui, ó. Blue, full, vermelho e verde, zerado. Que é essa cor aqui, ó. Tá? Ok. Uma outra coisa que é interessante, vou colocar aqui, não tem muito a ver com o nosso tópico não, mas a gente vai usar lá na frente, eu já vou até fazer isso aqui de uma vez. Eu tenho um artigo lá no meu blog que eu chamo de câmera do Excel.
O que é isso? Eu posso pegar uma imagem qualquer, eu tenho essa imagem raster aqui, por exemplo, que a gente colocou do Google Earth. Fiz um Ctrl+C, Ctrl+V. Ó, Ctrl+C, Ctrl+V. Tá aqui. Coloquei essa imagem aqui. E eu quero que onde eu estou vendo essa imagem aqui, eu quero que ela passe a trabalhar como se fosse uma câmera. Eu quero que ela apresente aqui nesse pedacinho os dados que estão lá na planilha cores. Eu quero apresentar essa tabela aqui, ó, aqui dentro dessa imagem, de forma que quando eu mudar essa informação aqui, ó, eu sei que lá naquela tabela, na cor dos mapas, ela pegou um outro padrão de cor. Eu quero trazer essa informação para cá apenas visualmente. Eu quero ter como se fosse realmente uma câmerazinha apontando para aquela região. Isso em dashboards é um recurso extremamente importante também. Então, para isso, olha, lembrem, eu dupliquei essa imagem. Com ela duplicada, uma imagem pode receber uma fórmula assim como uma célula. Com algumas particularidades, mas em geral, para apresentar um valor, ela pode. Então eu estou com a imagem marcada aqui, ó, aqui na minha barra de fórmulas. Eu vou digitar que eu quero que seja igual e eu vou marcar a região. Ó. Marquei. Eu vou dar Enter. Observe. Aquilo que está lá está sendo apresentado aqui. Então, olha, quando eu mudo aqui, ó, aquela tabela lá também mudou, por consequência aqui também, olha só. Observe que está mudando aqui, ó. A gente nota a mudança no valor. E se alguma coisa fizer uma mudança na faixa, vai mudar agora. Eu vou passar para o rural aqui, Minas Gerais vai ficar com 50. Observe que o padrão RGB também mudou. Isso aqui é só um detalhe que eu coloquei, eu vou até deletar isso aqui agora, a gente vai usar esse tipo de recurso lá na frente, com um caso mais específico aqui nesse mapa. Bom, então o que está faltando aqui agora? Nós já fizemos a nossa tabelinha, já descobrimos qual é o padrão RGB. Agora, eu preciso fazer com que o mapa aceite a cor conforme o padrão definido aqui. Mudei, o padrão é calculado e eu quero que ele pinte dessa mesma forma. Bom, existem algumas formas diferentes de fazer isso. A mais rápida e a mais prática, sendo bem sincero, é utilizando o VBA, que é o que a gente vai utilizar aqui. Então eu tenho um pequeno código VBA, bem pequeno mesmo assim, poucas linhas, que a gente vai utilizar para resolver esse problema. Lá no meu blog eu tenho esse mesmo artigo, só que sem utilizar o VBA, utilizando única e exclusivamente funções do tipo PROC-V e câmeras. Só que eu particularmente acho meio complexo, assim. Eu prefiro fazer com VBA, mesmo que para quem não tem esse conhecimento ainda vai ter que correr atrás ou copiar e colar e estudar um pouquinho em cima disso aqui, assistir as outras apresentações. Mas fica um negócio muito mais produtivo, fica muito mais interessante mesmo, dá muito menos trabalho, vocês vão ver que é bem mais interessante. Então, vamos lá. O que eu tenho em matéria de código VBA para isso aqui? Ó? É esse códigozinho simples aqui, ó, que eu chamei de colorir imagem. Basicamente, o que ele está fazendo aqui? Eu defini uma variável do tipo shape, eu estou fazendo um looping. Lá na minha planilha cores mapa, planilha cores mapa, é essa aqui, ó. Então eu estou fazendo um looping aqui nessa planilha de B4 até B70, B4 até B70 está lá para baixo, ou seja, eu estou fazendo um ciclo aqui, em cada passada desse ciclo eu vou pegar um estado diferente. E aí, olha, a partir do momento que eu tiver uma célula vazia, se a imagem for igual a vazio, ele vai sair desse loop. Depois disso, se ele não saiu, ele vai falar o seguinte: a minha variável SH vai ser igual a shape, que é uma imagem, cada imagem, cada imagem internamente recebe o nome de shape. Então ele vai pegar a imagem em questão, na primeira vez que ele passar, por exemplo, ele vai pegar aqui, ó, estado de Minas Gerais, é o primeiro. No segundo, a shape vai ser igual àquele desenho do Rio. No terceiro, vai ser igual ao desenho de São Paulo. Então ele vai passar isso aqui, cada hora ele vai pegar a shape, e eu estou manipulando aqui a propriedade RGB do for color. E eu estou colocando aqui, ó, padrão RGB. Observe que estou passando as três informações aqui, ó, os três argumentos. É o RGB que estiver aqui, ó. Exatamente aqui que eu estou pegando essa cor. Depois eu aplico uma transparência, que eu vou mostrar mais tarde o que é isso, que é essa quarta coluninha que eu criei aqui, ó. E simplesmente isso. Então vamos verificar como é que está isso aqui, ó. No menu, está aqui. Eu vou mandar executar esse meu procedimento aqui, ó. F5. Observem que ele aplicou uma cor aqui, ó. Eu vou escolher, por exemplo, população rural. E na população rural,
Minas Gerais tem 50%. Então, quando eu rodar aquele procedimento que eu vou rodar agora, vocês vão ver que Minas Gerais vai ficar em vermelho e não mais São Paulo. Ó, cheguei aqui e executei. Então tá lá, ó, Minas Gerais ficou vermelho, São Paulo ficou verde, Espírito Santo ficou amarelinho e Rio de Janeiro ficou azul, conforme aqui, ó. Olha só, Rio de Janeiro azul. Então ele usou essa tabela de fato para colorir o meu mapa aqui através desse código. Agora, o que eu preciso fazer para não ter que ficar mandando executar a todo instante esse procedimento? Eu posso vincular a execução deste procedimento aqui a algum evento. O que é um evento? Coisas acontecem na planilha, por exemplo, eu posso fazer um cálculo, eu posso clicar em uma célula, eu posso clicar em um objeto, eu posso ter um relógio contando a cada X segundos, isso é um evento. Tudo o que acontece, que muda o estado de alguma coisa, é um evento. Então eu estou querendo, nesse objeto aqui, ó, toda vez que eu selecionar alguma coisa, lembrando que quando eu seleciono algo, essa célula recebe o índice disso aqui, por consequência, eu tenho um novo número aqui na população, um novo percentual por consequência. Aqui no mapa eu também tenho todas as alterações. E aí sim, eu espero que, com base no que eu acabei de descobrir, a cor. Eu vou vincular então a esse objeto aqui, ó. Olha, eu vou atribuir uma macro e vou falar que eu quero exatamente aquela, colorir imagem menu. Ok? Vamos observar se funciona? Ó, no que eu clico aqui, a planilha faz todo o cálculo e a macro é executada. Ó. Olha que interessante. Então, dessa forma, eu já estou conseguindo representar no gráfico, no mapa, na verdade, a cor conforme o indicador que eu estou utilizando aqui. Lembrando que eu posso extrapolar esse raciocínio para toda e qualquer situação. Basta que eu tenha as imagens e tenha uma boa base. Agora, ninguém precisa ver que esse númerozinho está aqui. Eu posso até disfarçar esse aqui, colocar por cima. Ó. Posso até ampliar isso aqui um pouquinho. Beleza. E o nosso exemplo está aí, ó, tá, já está enriquecendo bastante. Agora, para a gente enriquecer isso aqui um pouco mais, eu quero apresentar aqui no gráfico, dentro de cada estado, ou muito próximo, o percentual que está aqui. Então, para isso, eu vou voltar a utilizar o recurso câmera. Eu vou pegar essa imagem aqui. Na verdade, eu estou pegando essa imagem, mas poderia ser qualquer imagem. Por exemplo, eu vou escolher uma aqui, ó. Inserindo ilustração, vou escolher uma imagem qualquer. Qualquer imagem serve. Vamos lá, vamos pegar essa aqui, ó. Perfeito. Ó, escolhi uma imagem, uma foto. Para essa foto aqui, então, eu quero que ele traga, nesse caso aqui, ó, o percentual relativo a Minas Gerais, que eu vou colocar esse percentualzinho dentro do estado de Minas Gerais aqui. Então, na barra de fórmulas aqui, eu vou digitar igual e vou apontar para a célula. Vai ser igual a essa célula aqui. Tá lá, ó. Vou arrastar para cima de Minas Gerais. Tá aqui. Copy, paste. Essa outra que eu estou colocando em São Paulo, eu vou mudar a fórmula aqui, vai ser igual ao percentual de São Paulo. Tá lá. Ctrl C, Ctrl V, Espírito Santo, vai ser igual ao Espírito Santo, tá aqui. Beleza. Ctrl C, Ctrl V, aqui, Rio de Janeiro, vai ser igual ao Rio de Janeiro. Enter. Dessa forma, quando eu mudo aqui, tudo muda e observe, ele muda aqui também. Outra coisa muito interessante, esse recurso câmera aqui, nesse caso aqui, Minas Gerais, ele está aqui, ó, igual a Y19. Na verdade, eu não estou trazendo aqui o valor da célula Y19, não. Eu estou trazendo rigorosamente a imagem que estiver na célula Y19. Então, para mostrar isso aqui melhor, com mais detalhes, eu vou marcar essas quatro aqui, por exemplo. E eu vou aplicar uma formatação condicional. Eu quero que, dependendo do percentual, o número mude ou mude alguma coisa. Então, vou escolher aqui, por exemplo, o conjunto de ícones. Vamos escolher aqui, vamos ver aqui um negocinho. Deixa eu ver se esse aqui tá bom. Eu quero um que tenha 4. Ok. Vou escolher esses 4 aqui. Ó. Vou ampliar esse aqui um pouquinho. Beleza. Só que eu vou inverter isso aqui. Vou inverter essa ordem, gerenciar regras, editando, eu vou na ordem inversa. Ok.
Então, observe. Do jeito que a informação está lá, observe que em alguns casos o ícone muda. Ó, tá vendo? Ó? Mudou aqui. É exatamente esse valor e essa imagem que está sendo apresentada aqui. Eu vou colocar mais um detalhezinho, mais uma formatação condicional. Vou colocar uma escala de cor aqui, por exemplo. Ó. Então tá aí. Ó. Olha só. Do jeito que está lá, ele apresenta aqui. E para dar um efeito um pouco mais interessante, eu vou marcar cada um dos objetos aqui. Eu vou escolher aqui uma apresentaçãozinha melhor. Vamos ver aqui. Ó. Lá. Gostei dessa. Não, essa aqui eu não gostei não, porque ela ficou com um contorno muito... com um contorno muito grosseiro. Aqui, ó. Tá ótimo. Ok, vou fazer em todas elas. Beleza. Então, olha o que a gente conseguiu fazer no nosso dashboard. Agora eu consigo escolher e tudo muda, olha só. A informação está no mapa, o mapa muda de cor. Eu acho que fica bem interessante. Uma outra coisa que eu gostaria de mostrar aqui é o seguinte. Aqui eu utilizei uma imagem vetorial. Na verdade, algumas imagens que são os estados aqui do Brasil. Só que esses estados eles não estão georreferenciados. Eles não passam de imagens soltas aqui que têm o mesmo aspecto do estado. Não é necessariamente o estado com georreferenciamento. Eu não consigo, por exemplo, plotar isso no mapa direitinho, colocar o Google por trás aqui de forma que isso aqui caia em cima. Então não há esse compromisso com isso aqui. Agora, se eu quiser fazer um negócio um pouco mais profissional, mas é um pouco diferente disso, eu posso utilizar um recurso muito interessante do Excel, dessa versão 2013, principalmente, chamado Power Map. Só para mostrar rapidamente aqui, eu não vou entrar muito nesse assunto, não, mas é importante que vocês vejam. Olha só, eu tenho aqui essa tabela, que nada mais é que essa aqui. Eu coloquei aqui, ó, igual e busquei de lá. Tudo simplesmente isso. O que eu vou fazer aqui agora? Eu estou dentro dela, eu quero fazer um Power Mapzinho aqui com isso, tá? Inserir, mapa, iniciar Power Map. É um assunto bem simples. E eu vou mostrar o que tem de bom nisso e qual a diferença em relação ao que a gente fez. É um assunto rápido, a gente leva uns 4 ou 5 minutos nisso aqui, não mais que isso. Então ele está carregando aqui. Rapidinho de chegar lá. Bom, então está aqui. Observem que de cara ele já me trouxe o globo terrestre. Aqui sim, ele está conseguindo fazer por georreferenciamento. Ele está amarrando essa informação aqui, ó, num serviço de mapa da web. Então observe, está aqui, ó, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Eu quero então fazer um mapa melhor com isso aqui. Eu quero utilizar aqui o total da população por estado. Observem isso, ó. Tá aí. Então eu consigo colocar do jeito que eu quiser a apresentação, com ou sem legenda, ó. Tá aqui. Diversas formas de apresentação, ó. Olha que interessante. Lembrando, estou utilizando aqui o recurso do Power Map. Agora, o que isso aqui... Ah, uma outra coisa interessante também. Se eu tivesse uma informação do tipo hora, eu poderia fazer infográficos, de forma que o mapa ia mudando conforme o tempo ia passando. Então, se eu tiver, por exemplo, um dado para cada dia do ano com valores diferentes e colocar essa informação aqui, esse gráfico vai mudar dinamicamente, vai ser um filme, vai contar uma história mesmo na linha do tempo e apresentando isso aqui. Agora, por que usar isso e não usar aquilo? E como escolher? Eu não consigo usar aqui, para esse tipo de recurso que eu estou aqui, mudando e alterando isso aqui dinamicamente via Power Maps. O Power Maps é muito bom para georreferenciamento, para a gente apresentar uma situação. Agora, depois que a situação está pronta aqui, o que eu posso fazer com isso? Eu posso gravar um vídeo, se eu tiver esse tempozinho aqui. Eu posso capturar a tela, igual eu fiz aqui agora. Posso capturar a tela, posso utilizar a tela capturada aqui, observem. Ó. Mas agora, isso aqui virou uma imagem raster. Eu não posso fazer nada com ela. Essa imagem não tem qualquer vínculo com isso aqui. Então é bom, eu faço, produzo, mas é sem vínculo. No nosso caso, a gente precisa realmente manipular os vetores. Então, olha, a apresentação que eu queria fazer
era essa. Eu queria mostrar exatamente como fazer esse tipo de recurso aqui, usando um pouquinho de VBA e algumas funções, e algumas técnicas. Espero que tenha dado para entender. Lembrando que qualquer dúvida, o meu e-mail é gilberto.gomes@gmail.com. Eu teria maior boa vontade de responder a todas as perguntas. Voltando aqui para os nossos slides. Só para terminar essa explicação aqui. Um pouquinho do meu blog. Aqui eu tenho a minha página de abertura lá. O objetivo desse blog é simplesmente artigos e tirar dúvidas mesmo. Como eu disse, eu tenho 200 e poucos artigos aqui, de alguns temas variados. As pessoas vão me perguntando, em alguns casos eu acho interessante, eu vou lá e escrevo o artigo. Eu até citei mais cedo aqui, que eu tenho um artigo, olha esse aqui, ó, Excel, demonstrar resultados diretamente no mapa, dinamicamente, sem macros? Sim. Então aqui eu explico passo a passo como fazer essa mesma apresentação sem o uso de macros, utilizando câmeras, que a gente utilizou ali agora, e a função PROC-V, e a deslock. Deslock, PROC-V e câmeras, basicamente. Então os meus artigos são assim, eu coloco, tudo que tem de referência eu vou colocando aqui também, que serve de embasamento para aquela construção, eu vou em detalhes cada passo, e ao final de cada artigo eu coloco também o arquivo pronto para que a pessoa possa baixar. Ela pode ir lendo e fazendo, ou então, se ela quiser, ela vai lá e baixa, e estuda com o arquivo final já pronto. Ok? E onde eu publico os meus artigos? Dentro dos locais, na minha página, Exceline, lá no Microsoft TechNet, no TI Especialistas, alguns artigos no Facebook. Tem uma página da Exceline Office World lá no Facebook, na revista Info, eu publico no Google+, LinkedIn, tem algumas coisas. Tem um canal da Exceline no YouTube. E só repetindo aqui, ó, eu trouxe aqui de volta o slide onde eu trago as palestras disponíveis aqui no Congresso, que embasam e que ajudam muito na compreensão dessa minha matéria, tá? Mais uma vez, o endereço do meu blog é esse aí, exceline.blogspot.com.br. Então é isso, muito obrigado, estou à disposição. gilberto.gomes@gmail.com. Foi um prazer falar para vocês. E é isso aí. Até mais.